Ela já foi vista como protagonista de um conto de fadas moderno, mas de uns tempos pra cá a imagem de Meghan Markle virou de cabeça pra baixo. Uma pesquisa recente da YouGov mostrou que só 20% dos britânicos têm uma imagem positiva dela. O resto, 80%, ou não conhece ela ou tem uma imagem negativa. É um índice recorde, 80%. E isso vem refletindo em tudo que Meghan Markle faz. A série de lifestyle que ela lançou pela Netflix no começo desse ano foi detonada pela crítica e pelo público. E como se não bastasse isso, o seu pai e o seu meio-irmão começaram a expor alguns podres da ex-atriz e começaram a chamar ela publicamente de mentirosa. O quê? Eu sinto que minha câmera está muito alta. Melhorou. Quer entender como o mundo se virou contra Meghan Markle? Continua aqui que eu vou te explicar toda essa história. Na verdade, esse vídeo, ele é pra mim. Por mim. Porque, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu cresci vendo filmes na internet, eu sempre falo que eu fui muito fã da Disney, eu acompanhava muita coisa de Hollywood e pipipi popopó. Mas eu nunca fui por dentro da família real. Nunca me interessei, nunca fui atrás. Eu só fiquei sabendo quem era a Meghan Markle quando ela anunciou o noivado com o Harry. Nunca tinha visto uma série dela. E eu acompanhava as notícias por cima. Eu vi quando ela saiu da família real, eu vi quando ela deu entrevista pra Oprah. Mas eu achava que a Meghan Markle era uma figura muito querida, porque eu lembro das discussões sobre ela ter enfrentado muitos preconceitos na família real, sobre o que significava o Harry casar com uma mulher não branca, americana. Eu lembro de toda essa conversa, mas recentemente o nome da Meghan Markle virou chacota na internet. Eu só vejo gente falar sobre ela quando é pra falar mal. E eu fiquei me perguntando, mas o que rolou? Como isso aconteceu? Em que momento? Aí eu fui atrás de alguns vídeos, de alguns textos. O Lauan, que trabalha com os roteiros aqui do canal, preparou uma pesquisa pra gente. Então, se tiver alguma informação errada aqui ou que eu deixei passar, comenta aí porque eu também tô consumindo coisa nova. Mas eu vou te falar o que eu descobri, ok? E a gente vai dar uma pincelada em tudo pra quem ficou perdido nessa história assim como eu. Bora lá? Então bora. Contextualizando a história, quem é Meghan Markle? Ela nasceu em 1981 em Los Angeles e sua paixão pela atuação levou ela a cursar teatro na universidade. Inclusive, uma curiosidade é que a Meghan possui 2 graduações porque ela também se formou em Relações Internacionais. E foi atuando que ela construiu o seu nome na indústria, e o seu papel de maior destaque foi o da Rachel na série Suits, que durou de 2011 até 2018. Nesse meio tempo, enquanto gravava o programa de TV, ela conheceu o príncipe Harry, de quem ficou noiva em 2017 e se casou no ano seguinte, com uma cerimônia transmitida mundialmente. Depois de uma curta experiência morando com a família real, a Meghan e o seu marido, anunciou em 2020 que estaria renunciando ao seu papel de membro da família real, e desde então vive na Califórnia, nos Estados Unidos. Juntos eles têm 2 filhos, Archie e Lilibet. E apesar de eu ter falado que as coisas começaram a desmoronar recentemente, na verdade já faz um tempo que a reputação da ex-atriz tá meio abalada na mídia. Isso porque logo quando o casal anunciou a sua independência da família real, eles tinham fechado um contrato com o Spotify avaliado em 20 milhões de dólares. Esse acordo tinha como objetivo investir na produção de podcasts do casal dentro da plataforma. Como o nome da Meghan e do Harry estava em alta na época, os executivos do streaming acharam que isso iria se refletir em audiência para os produtos que eles desenvolvessem, seja um programa, um podcast, qualquer coisa. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu sei que a gente está pulando a parte do noivado, do casamento e por que eles saíram da família real, mas é porque esse vídeo é um mergulho na imagem pública da Meghan depois do casamento. Porque ela entrou nessa família como um ícone e de repente ninguém mais aguenta ela. Bom, lembra que o contrato com o Spotify incluía a produção de podcasts, no plural. Pois é, em 3 anos, só um deles saiu do papel, o Archetypes, que foi apresentado pela Meghan e contou com 12 episódios. Nesses episódios, a Meghan recebia convidadas que vão desde Serena Williams até Mariah Carey. A galera estranhou o fato dessa produção ter sido a única que viu a luz do dia.
dava pra imaginar que tinha alguma coisa estranha acontecendo, e isso foi confirmado em 2023, quando, por meio de um comunicado enviado à imprensa, eles anunciaram que tinham encerrado a parceria com o streaming em comum acordo. Mais tarde, o CEO do Spotify deu a sua versão da história, dizendo algo como: a gente tenta várias coisas, algumas funcionam, outras não, mas pessoas que trabalham dentro do Spotify disseram que o casal era caótico demais. Não tinham ideias, não queriam fazer nada, começavam uma coisa, desistiam, era tudo sem pé nem cabeça. O contrato foi feito na base das promessas e quando chegou a hora de entregar, ninguém tinha nada. Como eu falei, quando Harry e Meghan saíram da família real, entre aspas, todo mundo tava de olho no que eles iam fazer. Teve um projeto de muito sucesso na Netflix, teve uma entrevista que repercutiu muito, parecia que eles tinham muito a falar. Por isso, cabia um contrato milionário com o Spotify. Vai ter muito podcast, vai ter muita entrevista, vai ter muito bate-papo, vai ter muita informação. E na hora de sentar e colocar essas ideias no papel, não saiu nada e o contrato não foi pra frente. Esse já era um sinal do que iria acontecer a seguir, principalmente com a imagem da Meghan. Apesar do negócio com o Spotify não ter dado certo, as coisas com a Netflix estavam progredindo. O projeto mais recente deles saiu em março desse ano, o Com Amor Meghan, que te convida a ter um contato mais íntimo com a Meghan enquanto ela recebe convidados na sua casa e prepara algumas refeições. Acontece que essa série não caiu no gosto do público. A primeira reclamação parte do fato de que o programa, que tem essa pegada mais intimista, nem foi gravado na casa real da Meghan, e sim numa propriedade alugada exclusivamente para aquela gravação. É claro que isso não é um crime, mas se a proposta é te levar para dentro da casa dela, é te aproximar dela enquanto figura pública, esse é um detalhe que não contribui muito. Até o programa de culinária da Paris Hilton foi gravado na casa dela, inclusive sou órfão desse programa, era muito divertido, por favor volte com ele, Netflix. Mas a principal reclamação de Com Amor Meghan é que o programa parece fora da realidade. É muito dentro da realidade da Meghan, mas distante da realidade do resto do mundo. Por exemplo, durante as receitas, durante a sua rotina, a Meghan dá umas dicas como: você precisa deixar essa fruta desidratando aqui por horas e horas antes de cozinhar. Se você quer fazer isso, procura um apicultor local para você pegar o mel. Coisas que não fazem parte da nossa vida, sabe? E aí o programa perde essa qualidade de se identificar com o público. A gente não consegue se enxergar fazendo aquelas coisas. O programa passa a ser um programa de admiração. Então, Com Amor Meghan era um reality para você admirar como era a bela vida da Meghan Markle, de como ela tinha muitos privilégios para conseguir produzir suas próprias coisas, colher isso, fazer aquilo, comprar aquilo outro. E quando uma coisa é muito vitrine, assim, sem ter entretenimento, passa a ser só narcisismo. E é assim que a internet enxerga o programa da Meghan Markle. Para vocês terem uma dimensão do que a imprensa falou sobre esse programa, eu vou ler alguns comentários aqui de grandes veículos de comunicação. O The Guardian chamou o projeto de tão vergonhoso que chega a ser detestável. O The Independent descreveu como nauseante e exaustivo. E a Vogue disse que a série tinha pouca conexão humana. É o que eu tô falando pra você. Outra coisa que decepcionou um pouco o público que sempre acompanhou a Meghan foi o fato dela ter abraçado essa tendência da Thread Wife. Aquela esposa tradicional, dona de casa, que só fica ali cuidando do lar enquanto espera o seu esposo. Porque não vamos negar que ela conquistou muita gente por ser uma figura meio disruptiva. Não que tenha algo de errado com isso, pelo amor de Deus. Eu acho que cada um tem que viver do jeito que quiser. Mas algumas pessoas que não acompanhavam a Meghan por causa disso, soltaram a mão dela. Mas a gente tem que ser justo e dizer que a série não recebeu só críticas negativas. O The New York Times defendeu que a Meghan merece viver o seu felizes para sempre, principalmente depois de todos os conflitos que ela enfrentou com a realeza britânica. E a revista The Cut, por sua vez, experimentou fazer as receitas apresentadas pela Meghan e aprovou. Então nem tudo foi perdido. Bom,
Com críticas ou não, uma segunda temporada de Com Amor Meghan já foi confirmada. Talvez essa seja uma chance de se redimir, não é? Porque até aqui não é como se a Meghan fosse uma criminosa. Tá, ela foi sem noção, então vamos estudar mais o discurso, vamos melhorar a nossa comunicação. Quem sabe essa segunda temporada acerte onde a primeira errou. Ok, vamos esperar pra ver. O problema é que não foi só a imprensa e o público que falaram mal da série. A própria família da Meghan Markle deu entrevistas criticando não só o formato, como também desmentindo coisas que a mulher disse no programa. Ai, ai, ai. Antes da gente falar sobre essa treta da Meghan com a família, eu tenho que te dar um contexto. A ex-atriz tem fama de ser uma pessoa mentirosa. E isso talvez explique o ranço que a galera tem dela. E não é de hoje, tá? Tem entrevista dela, da época de Suits, dizendo que quando ela fez a audição, ela mentiu que fazia parte da União, do sindicato de atores. E ela fala isso dando risada e dizendo, é por isso que hoje muitos diretores não querem nem contato comigo, porque eu mentia que fazia parte do sindicato. Já tinha uma sementinha plantada ali. E essa é uma questão que acompanha ela até hoje. Tem gente que diz que a Meghan Markle mente em toda entrevista, das pequenas às grandes coisas. Por exemplo, meses atrás, a Meghan postou um stories comemorando o Dia de São Patrício, que geralmente é representado pela cor verde. Aí ela decidiu preparar waffles verdes para os seus filhos. E gravou o processo dela colocando a mistura na máquina. Mas depois, quando ela mostrou o resultado, o formato do waffle no prato era diferente da máquina que ela usou. Então alguma coisa aconteceu nesse processo e o que a gente viu ela preparando não foi o que estava lá pronto. Eu sei que é uma coisa pequena, besta, mas pra que mentir sobre isso? Pra que fingir que você tá fazendo waffle e não fazer? Isso virou matéria até no Page Six. Olha que doideira. Outra vez no Instagram, ela fez um post sobre a sua rotina, os seus rituais diários. E em uma foto, ela aparece andando descalça pelo jardim, segurando cebolinhas, como se tivesse acabado de colher elas da própria horta. Mas a galera deu zoom e viu que tava sem raiz, que tava sem terra, que assim, não era possível que ela tivesse acabado de colher aquilo. Era uma foto ensaiada pra fingir que ela tava colhendo aquilo. E daí vem as críticas sobre ela ser uma pessoa performática. Tudo precisa ser milimetricamente calculado. O waffle que ela faz não é waffle de verdade. A cebolinha que ela colheu, ela não colheu. E eu tô só te dando alguns exemplos. Outro costume da Meghan que é muito criticado é que em cada entrevista que ela dá, ela fala sobre ter um emprego diferente. E é sempre uma coisa que ela nunca mencionou antes. Então, de acordo com a Meghan Markle, ela já foi babá, ela já trabalhou em um bar em Chicago, em uma loja de iogurte, em uma loja de donuts. E são coisas que vão aparecendo com o tempo. Então ela vai num programa de TV, senta pra conversar com alguém e diz, porque você sabe que quando eu tava na faculdade, eu trabalhei nisso, nisso, naquilo. E tem vídeos na internet do pessoal que pesquisa o nome dela mais donuts. E vê que em sei lá quantos anos de carreira, ela nunca mencionou esse trabalho na vida dela, até chegar nessa entrevista agora e dizer que trabalhou lá quando era adolescente. Pra ser sincero, eu não sei se ela mentiria sobre uma coisa que pode ser tão facilmente provada falsa assim. Pra que mentir que você trabalhou em tal lugar se a galera vai pesquisar e viu que você não trabalhou? No máximo ela tá exagerando. Sei lá, passou uma semana e disse que trabalhou lá muito tempo. Não sei. Mas tem gente dedicada a isso, a ficar caçando as entrevistas da Meghan Markle e ver qual é a nova história que ela inventou dessa vez. Sobre trabalhar numa loja de iogurte, por exemplo, ela disse que fez isso quando tinha 13 anos. Muita gente acha bizarro uma criança de 13 anos trabalhar, mas devo dizer que, contando várias histórias de Hollywood, várias histórias de gente que nasceu em LA, não é a coisa mais absurda do mundo. E sobre a loja de donuts que ela diz ter trabalhado, ela cita o nome da loja, Lil Orbit Donuts. E quando a galera foi pesquisar se essa loja sequer existia, eles chegaram em uma fábrica, que não é exatamente uma loja, e que fica em Minnesota, bem longe de Los Angeles, onde a Meghan morava. Então a internet diz que as histórias de Meghan Markle nem fazem sentido, e daí vem a fama de mentirosa. Ela sempre inventa uma coisa nova, ela sempre aumenta um pouco a história, e eu não posso colocar minha mão no fogo nem por um lado nem por outro. Não estou te dizendo que ela de fato mentia, e também não estou te dizendo que ela fez todas essas coisas que ela diz ter feito, porque eu acredito meio que nas duas coisas. Eu acho
que talvez ela só não tenha comentado tudo que ela já fez na vida, e essas informações vão aparecendo com o tempo, mas eu também não descarto a possibilidade de ela se perder um pouco na própria personagem. Deixa aí nos comentários o que você acha que acontece. No meio desses boatos sobre ser mitomaníaca, a família dela entrou no meio. Agora sim, vamos lá, deixa eu explicar essa história. No programa dela com a Netflix, ela reforçou que veio de uma origem muito pobre e que ela nunca tinha dinheiro para ir em restaurantes caros. Ela sempre comia fast food. Informação que foi negada pelo seu meio-irmão. O Thomas disse em entrevista à Talk TV que além de não serem pobres, eles costumavam frequentar restaurantes bem caros em Los Angeles. Em outro momento da série, ela também menciona ter crescido assistindo programas de culinária e ela diz que sempre estava cozinhando dentro de casa, coisa que o irmão também negou, dizendo que a cozinheira da família era a mãe deles e que a Meghan nunca tinha cozinhado nada pra ninguém. E o pai da duquesa disse ao Daily Mail que dinheiro nunca faltou em casa, então não sabe por que a Meghan fica inventando essas histórias sobre ser pobre, já que ele trabalhava em 2 empregos, eles jantavam fora quase 3 vezes por semana e a família vivia muito bem. E ele ainda criticou o carisma da própria filha nesse programa, abre aspas. Infelizmente, Meghan nunca foi autêntica. Ela tem que pensar em tudo, ela não é espontânea. Tudo que ela diz é pré-planejado e ensaiado. Me faz rir porque conheço todos os seus olhares e expressões. Sei quando ela tá fingindo pras câmeras. Ela tá se esforçando tanto pra ser perfeita que fica tensa toda vez que a câmera tá nela. Essa é uma citação de um pai sobre a própria filha. Independente da Meghan ser meio mentirosinha, eu fiquei chocado com um pai falando isso da filha. É uma coisa pesada, teve alguma coisa cabulosa nessa relação. Eu vi gente falando na internet que tudo começou quando a Meghan meio que virou as costas pra família e ela disse que o pai não foi tão presente, sendo que o pai disse que sacrificou tudo pra cuidar dos filhos. É essa dicotomia, mas eu achei pesado. E sobre essa ideia de que ela tá sempre posando pra câmera, eu lembro de um vídeo que ela tá conversando com alguém em alguma ação, era algum evento, eu não lembro se era uma coisa beneficente ou não, mas a Meghan Markle tá conversando com uma pessoa e os paparazzi estão de um lado, aí a Meghan puxa a pessoa aqui de lado e continua conversando meio que de frente pros paparazzi, para as fotos ficarem mais bonitas. E é isso que o pai dela quer dizer quando diz que tudo é pré-planejado, ela tá sempre pensando em como as pessoas vão receber ela. E pelo visto é isso que tem ficado mais evidente pro público. Eu menciono no começo do vídeo a pesquisa da YouGov, que mostra que só 20% dos cidadãos britânicos aprovam a esposa do Harry. Esse é o nível mais baixo desde 2017, quando o nome dela começou a ser incluído nas pesquisas da família. No meio dessa sopa de polêmicas, o The Independent chamou especialistas para tentar entender o porquê de as pessoas odiarem tanto a Meghan. Entre os convidados estavam uma produtora de vídeos, uma comentarista da família real e um especialista em relações públicas. Eles chegaram na conclusão de que a indústria do ódio tinha escolhido ela como alvo. Assim, na construção narrativa criada principalmente pelos jornais britânicos, a Meghan se encaixou naquela figura de vilã, e foi assim que eles escolheram retratar ela. E eles citam que esse papel de vilã foi escolhido por 3 motivos. O primeiro deles seria a misoginia, já que todas as mulheres que se casam com membros da família real são, historicamente, tratadas com hostilidade pela imprensa. Isso vai desde casos mais famosos como o da princesa Diana, até a Kate Middleton, que era chamada de Waity Katie pela imprensa britânica, porque ela esperou muito tempo para ficar noiva do William. Então ela já seria criticada de qualquer jeito. Um outro ponto que inclusive teria sido uma problemática até dentro da própria realeza é o racismo, já que ao invés de escolher uma boa mulher inglesa, como era esperado pela sociedade, o Harry optou por se casar com uma mulher não branca de outro país.
Por fim, o terceiro motivo que os especialistas apontam é o choque cultural entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Eles disseram que os britânicos são mais reservados e os americanos falam mais sobre as suas próprias intimidades. E o fato da Meghan dar muita entrevista e falar sobre coisas da família real pesou muito. No fim das contas, fica aquele dilema no ar. Será que Meghan Markle virou alvo de uma indústria do ódio, como dizem os especialistas, por ser uma mulher que rompeu com tradições, que incomodou a monarquia, que virou símbolo de uma geração mais questionadora? Ou será que no meio de tanta performance, no meio de tanta contradição, ela acabou se perdendo um pouco no personagem e acabou se distanciando do público, que é o que a gente tá vendo agora, as consequências desse distanciamento. Talvez seja um pouco dos dois. Comenta aí o que você acha. O fato é, a imagem da Meghan Markle, que já foi associada a um conto de fadas moderno, agora divide opiniões. Será que ainda dá tempo de reescrever essa história, de dar um final feliz pra ela? Vamos ser sinceros, a gente não tá falando de nenhum cancelamento de outro mundo, de um crime sendo cometido. Eu acho que sempre dá tempo de olhar pra si mesmo, estudar o que precisa mudar, melhorar, mas eu também sei que quando o público pega ranço de uma coisa, ele não larga mais. Então talvez não seja tão fácil assim. Mas se você estava com dúvida, aqui está a sua resposta. Eu espero que você tenha entendido por que a internet soltou a mão de Meghan Markle. Eu também descobri muita coisa nova fazendo esse vídeo. Comenta aí qual é a sua opinião sobre toda essa história, se tem algo que eu não falei, ou algo que merece ser dito, que complementa essa narrativa, fica à vontade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal pra ter muito conteúdo de cultura pop, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.